tudo bem com vocês? Então vamos hoje falar um pouquinho do Salmo 39. Vamos estudar esse salmo hoje. E se der tempo mais a gente completa os outros. Vamos ler pelo menos até o Salmo, estudar até o Salmo 45. Vamos fazer um estudo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas eu peço que vocês tenham paciência de ouvi-lo, que é um estudo bíblico, nós temos que adiantar bastante. Eu estou muito atrasada com esse estudo, porque tem outros estudos para fazermos, mas Deus vai estar nos abençoando, que vai dar tudo certo, não é, irmão? Então vamos orar para que Deus nos capacite, para entendermos este salmo. Senhor Deus, diante de Ti apresento a minha vida, o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, ó Pai. Para que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, segundo a Tua vontade. Que nós possamos compreender e entender tudo o que está escrito na Tua palavra, para que nós possamos compartilhar esses ensinamentos com outras pessoas. Não só essas que estão me ouvindo, mas essas que estão me ouvindo venham também compartilhar. Para que a Tua palavra, Senhor, seja próspera, seja como uma árvore frutífera, para alcançar e dar muitos frutos. Eu Te louvo e agradeço. E que o Senhor venha, nesse momento, me usar para falar conosco. Em nome de Jesus, assim pedimos. Amém. Então vamos lá, irmãos. Salmo 39, como eu falei com vocês. Deixa eu arrumar minha bagunça aqui. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande aqui, porque a lâmpada que clareia a minha imagem, ela fica bem em frente ao meu computador. Aí às vezes no meu óculos dá o reflexo da lâmpada, tá vendo? Olha. Aí não dá para vocês verem direito. Eu tentei de tudo para ver se fazia uma coisa que não aparecesse esse reflexo, mas não tem jeito. Mas vamos lá, que o importante não é a nossa imagem, mas sim a palavra que nós vamos transmitir a vocês, tá bom assim? Então que Deus nos capacita nesse momento, que Deus esteja conosco. Vamos lá, Salmo 39. Se você quiser pegar a tua Bíblia e acompanhar os ensinamentos, é bom, irmão. É bom que você entenda que aqui a gente só fala a verdade. Aqui eu não tô lendo livros, versículos que venham ser errôneo, trazer palavras errôneas para vocês. Então é o que está escrito na Bíblia é que eu estou passando para vocês, a verdade. Então o Salmo 39 diz assim: Eu disse, guardarei meus caminhos para não pecar com minha língua. Guardarei minha boca como uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio e não falei o bem, mas aumentou minha angústia. Irmãos, quantas as vezes que você vive angustiado, vive triste, vive amargurado, você tem conhecimento da palavra de Deus. Você tem conhecimento que tudo que acontece na sua vida é um espírito maligno que atua em você. Você tem esse conhecimento. Mas você não faz nada para que mude essa situação. Muito pelo contrário, você fica comentando a sua vida para outras pessoas que não têm conhecimento espiritual. Quantas pessoas que às vezes a vida dela tá assim, desmoronando em cima dela. E ela não enxerga que aquilo é um espírito trevoso que está atuando na vida dela. Por quê? É porque ela deu lugar aos demônios agirem. Os espíritos trevosos agirem. Porque quando não é Deus que está agindo na sua vida, são os espíritos trevosos. E por que eu falo quando não é Deus? Quando não é Deus é porque você dá lugar
para que eles, os espíritos trevosos, entrem na sua vida. Aí o que acontece? Você fica desanimada, você vai na igreja, começa a arranjar defeito em um monte de pessoas, é defeito no irmão da igreja, defeito da irmã, a irmã fala isso, o irmão fala aquilo, porque os espíritos trevosos já estão atuando na sua mente, já estão trabalhando. Então, quando isso acontecer, não permita. Ora a Deus, expulsa. Quando vier um pensamento maligno na sua mente, nós temos esse poder, irmão. Fala, em nome de Jesus, saia da minha mente, demônio. Porque é um demônio. É demônio. Jesus mesmo, quando Pedro veio, né, ao interceder por Jesus, quando Jesus falou que ele ia morrer na cruz, que no terceiro dia eles iam prenderem ele, iam matar ele. Aí Pedro veio e falou assim, não, que isso nós não vamos deixar acontecer. Aí ele pegou e falou, porque quem falou aquilo, nós não vamos deixar isso acontecer. Foi os demônios que falaram. E imediatamente, Jesus repreendeu. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia que ele tinha que passar por aquele momento. Era um momento especial, era um momento que Jesus tinha que passar. Jesus já veio com essa missão. Então, muitas das vezes, você vai na igreja e fala de alguém, arranja tanto defeito, fala do pastor, fala dos irmãos da igreja, fala da pregação, fala do hino, que a mulher cantou assim, assado. Por quê? Porque os espíritos trevosos estão atuando na sua vida para te desviar do caminho. E você está dando lugar. Está entendendo? É por isso que as coisas ruins entram em você. E olha só o que Davi falou, gente. Quando a gente, é o que eu falo, quando a gente vem ler a Bíblia, a gente tem que ter um conhecimento, você tem que observar, não é pegar a Bíblia e falar, vou ler o Salmo 39, ler assim, e não prestar atenção nas palavras que ele está nos dizendo. Olha só o que o salmista Davi, ele disse, fiquei em silêncio e não falei o bem. Tá vendo? Ele recrutou, mas aumentou minha angústia. Você vai ficar angustiado se você não falar o bem, se você não determinar. Você vai ficar, sim, magoado, chateado. Por quê? Porque quem já está comandando o seu espírito não é o Espírito Santo, mas sim os espíritos dos demônios. Vamos continuar. Meu coração ficou aquecido dentro de mim, e minhas meditações acendeu-se o fogo. Então falei com minha língua, dizendo, mostra-me, Senhor, meu fim e o número dos meus dias. Faz-me conhecer o quanto sou frágil. Isso acontece direto com as pessoas. Isso acontece direto com as pessoas. Foi ontem mesmo, eu estava com a pessoa veio conversar comigo, ela pegou e falou assim, eu não sei, eu nasci só para sofrer. Ela permite sofrer. Eu fiquei observando, a pessoa permite sofrer, a pessoa parece que gosta de sofrer, porque não dá um fim naquele sofrimento. Não, eu falo para você, dar um fim no sofrimento, mas como? Como que é dar esse fim do sofrimento? Irmão, é orando, é falando com Deus, é abraçando a palavra de Deus que você vai dar fim ao sofrimento. Não é tirando a sua vida, não, porque se você tirar a sua vida, você vai aumentar o seu sofrimento, porque você vai ter que dar conta da sua vida diante de Deus. E aí? E nós sabemos que os suicidas não têm parte no reino de Deus. Então não é você tirando a sua vida, é você falando com Deus, expulsando aquele mal que está na sua vida. Irmã, eu estou sem emprego. Irmã, eu estou passando fome na minha casa. Irmã, meu marido foi embora, meu marido está me traindo. E você acha que eu não estou triste com tudo isso? Irmã, tudo que eu falei aqui é material. Seu marido foi embora, é material. Você está desempregado, é coisas materiais, é coisas daqui do mundo. Agora eu pergunto, se você tivesse com a sua lamparina acesa,
Em outras palavras, se você tivesse diante de Deus, diante do altar de Deus, obedecendo a palavra dele, você teria forças para enfrentar essas dificuldades, para enfrentar esses demônios que atuam na sua vida. Você teria forças. Você não estava tão fraca como você está hoje. Ah, mas porque dificuldade nós temos todos os dias. A Bíblia fala que aquele que tem fé move montanhas. As montanhas que fala na Bíblia não é montanhas de montanha de terra, não, irmãos. É montanha de problemas. Sai pra lá. Determinar. Ah, o meu marido largou. Então, em nome de Jesus, demônios, em nome de Jesus, sai da minha vida. Sai da vida dele. Ah, eu estou desempregada, em nome de Jesus. Eu declaro emprego hoje. Você tem que determinar, você tem que chamar Deus para você. Porque quanto mais você reclama, olha só o que eu estou falando. Quanto mais você reclama, mais o diabo vai tomando possessão do seu corpo, do seu espírito. Mais trevas vai chegando para você. Se você quer chorar, chora aos pés de Cristo. E não conta seu problema, porque se você ficar comentando o seu problema para outra pessoa, o que vai acontecer? Aquela pessoa que você está comentando, porque nós estamos vivendo, irmãos, num momento crucial de nossas vidas. Nós estamos vivendo porque todas as pessoas que você encontra no mundo, não estou dizendo aqui no Brasil ou na sua igreja, na sua comunidade, não. No mundo, o que acontece? As pessoas estão passando por dificuldades, as pessoas estão sofrendo e sofrendo muito. Então, se você chega para uma pessoa e aquela pessoa está falando que está sofrendo, você chega e ela vem dar um conselho para você, ela não vai dar um conselho útil para você, mas muito pelo contrário. Ela já está com um demônio no corpo, no espírito dela, ela vai passar uma mensagem negativa para você. Ah, acaba com a sua vida. Ah, larga seu marido. Ah, eu estou empregada, a minha patroa faz isso, faz aquilo. Ah, deixa de fazer isso para ela. É esse tipo de conselhos que você vai ter. E o que a Bíblia fala? Se você está trabalhando de empregada, se você é doméstica, trabalha de empregada na casa dos outros, ou se você trabalha numa firma, ou você tem o seu próprio emprego, o seu próprio negócio, o que acontece? O diabo ele vai, de todas as formas, te perturbar no trabalho. Então, o que nós temos que fazer? Observar todas essas coisas. Observar e expulsar no meio de oração. Você está com um pensamento maligno? Ah, aquela pessoa fez isso comigo, então eu vou fazer isso e isso com ela também. Da mesma forma que ela fez comigo, eu vou fazer com ela. O que você está fazendo? Você está trazendo quem para você? Você está trazendo maldições para você. Então, o que você faz? Você ora para aquela pessoa. Senhor, ela fez isso e isso comigo, mas o Senhor viu. Você tem que ser igual Davi. Você lembra quando a gente leu já muitas passagens aí que a gente leu aí? Se você não estiver acompanhando esse estudo, comece a acompanhar esse estudo. É um estudo maravilhoso. Irmãos, é um estudo que edifica a sua vida. Aí, o que acontece? Se você está comentando alguma coisa para a pessoa, a outra pessoa vai te dar uma palavra negativa, vai fazer você fazer uma outra coisa e você pensando que aquilo que ela está falando é bom para você. E não é uma negativa. Então, quando você chegar a essas coisas na sua vida, não comenta com ninguém. Simplesmente ora a Deus. Fala, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. Tem misericórdia de mim. Me exalta, Pai, diante dos meus inimigos. Aí você vai aprender a viver, aí sua vida vai renovar, você vai crescer, é como uma sementinha que você está aguando uma sementinha todos os dias para ela crescer e realmente ela vai crescer.
você vai ficar mais forte espiritualmente diante dos problemas. Porque às vezes um probleminha, meu marido largou, você acha que aquilo é o fim do mundo. Não, continue com a sua vida, continue trabalhando. Continue cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa. Irmã, eu não tenho como sustentar. Irmã, inventa. Nós vivemos num mundo tão amplo. Meu marido fez isso, meu marido largou de mim, não está me dando dinheiro. Irmão, tenha justiça, procura a justiça para que seu marido dê dinheiro. Paga a pensão do seu filho. Irmã, trabalha. Você tem geladeira em casa? Trabalha, vai fazer chup-chup, vai vender. Eu não tenho, vai fazer uma marmitex, vai vender. Vai fazer um salgado, vai vender. Vai fazer um bolo, vai vender. Eu passei também, irmão, por dificuldades. Eu passei por muitas dificuldades, criando 3 filhos. Então, o que acontece? Nós temos que resolver. Nós não podemos achar que ficar chorando, mendigando. Igual tem gente que vive só pedindo na internet, no Facebook, nos grupos. Não é assim, irmão. Nós temos que trabalhar. Nós vivemos num mundo amplo. Todo mundo vive. Então, tudo que você fizer, você vende, você consegue um dinheirinho. Fazendo bem feito, você consegue. Não é o fim do mundo, não. As coisas se uma porta fechou, Deus vai abrir outras. Ter marido em casa, tem gente que acha que ter marido em casa é a solução de todos os problemas. Mesmo que aquele homem não ajude em nada. É a solução, ele está comigo. Irmãos, nós temos que ser independentes. A Bíblia fala, se não largar pai, mãe, irmão, filho, tudo por amor a ele, nós não somos dignos dele. Então nós temos que pegar essas palavras de Jesus e trazermos para o nosso dia a dia. E aqui nós paramos no versículo 3. Olha como que tem só aqui quantas coisas nós já aprendemos só em 3 versículos. Olha só quantas coisas nós aprendemos. Vamos continuar. No versículo 4 agora. Mostra-me, Senhor, o meu fim e o número dos meus dias. Faze-me conhecer o quanto sou frágil. Olha como Davi estava frágil. Davi queria que Deus tirasse a vida dele. Davi estava pedindo, Senhor, eu não aguento mais, é tanto trabalho, é tanto serviço, é tanta confusão. E realmente, se você for ver a vida de Davi, Davi não teve uma vida tranquila. Davi foi um cara que ele teve muitos inimigos. E até o próprio rei, né, que ele ajudou tanto, que ele ajudava tanto, estava tentando tirar a vida dele. E ele fala mais, olha, como em palmos medistes meus dias. Diante de ti é como nada a minha vida, pois mais firme que esteja é totalmente vaidade. Ele estava achando que a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo com ele era de Deus. Deus não estava olhando para ele. E quantas vezes que você pensa que isso? Quantas vezes também você pensou nisso? Que Deus não está te olhando. Eu oro, mas Deus não parece que Deus não me ouve. Você ora sem fé. Você não está orando com fé. Você ora, mas não entrega na mão de Deus. Você está agindo, você quer agir, você quer resolver tudo. Você quer que Deus resolva agora. Não é assim, irmãos. Nós temos que ter paciência, o tempo de Deus. Vamos orar. Você orou, entregou na mão de Deus, acabou. Não toma mais da mão dele, porque se você ficar com picuinha, você entrega algo na mão de Deus e fica com picuinha falando, Deus até hoje não me resolveu, eu estou orando, irmão, eu não estou conseguindo nada. Não é. Deus está moldando você, filha. Deus está te moldando. Deus está te moldando. Aguarda, ele vem. A resposta vem. Deus, ele não deixa, não abandona ninguém, não. Muitas coisas não aconteceram na sua vida, talvez porque você está orando. Essa sua oração que você acha que não está tendo resultado, está tendo resultado. Está tendo, sabe quando um balde começa a pingar? Toda a oração que você ora, todo o clamor que você faz, está pingando dentro do balde. Uma hora esse balde vai encher. E uma hora a bênção chega.
Deus está olhando para você. Não adianta você ficar orando para Deus, suplicando, chorando para Deus, se quando você acaba daquele momento de estar com Deus, aonde você vai? Você vai para sua vizinha fofocar, falar mal? Você está dando lugar para o diabo. Se você vive em espírito de oração, então fique em espírito de oração. Se você é daquelas pessoas que fala demais, feche sua boca. Aprenda a fechar sua boca. Porque o mal está em você. O mal está em você. Você está duvidando da capacidade de Deus. Então não faça isso. E Davi aqui, ele também estava nesse ponto crucial da vida dele. A gente observa que ele estava nesse ponto crucial da vida dele. Que talvez ele já estava cansado. Né? Ele estava cansado, ele vinha para cá, vinha para lá, briga daqui, briga dali, correndo. Que Davi viveu muito tempo assim. Ele vivia correndo de inimigos. Muito tempo mesmo Davi vivia. Aí, em verdade, o homem é como uma sombra. Vai de um lado para o outro. Ele alvoroça em vão. Amontoa riqueza e desconhece quem a possuirá. Agora que procuro o Senhor, minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faça o escárnio do insensato. Eu estava mudo, não abri minha boca, pois tu fizeste isto. Remova de sobre mim tua praga. Estou desfalecido pelo golpe de tua mão. Irmãos, essa palavra aqui, o versículo 10, Davi, a gente observa que ele não tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Porque olha o que ele disse. Remova de sobre mim tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Deus, ele não estava, como fala, ele não estava trazendo nenhuma praga para Davi. Ele não estava. Era Davi que estava pensando que Deus estava, né? Porque ele estava tão fraco no espiritual dele, que ele não estava tendo força para enxergar que aquele mal que estava acontecendo com ele estava nele mesmo. Era ele mesmo que estava trazendo aquele mal. Porque ele estava duvidando da potencial de Deus. Do potencial de Deus, ele estava duvidando. Aí ele vem e fala essa palavra. Olha a frase, por isso, irmãos, é bom a gente estudar a Bíblia. Porque se você ler esse versículo aqui, você vai passar tão assim rápido que você não vai entender. Aqui a gente observa que Davi estava culpando Deus pelo o fracasso dele, pelas tempestades que estavam em cima dele. Mas muitas das vezes essas tempestades, porque se você observar a vida de Davi, Davi não foi um homem tão santo como a Bíblia, como muitos aí destacam ele. Ele não foi tão santo. Ele foi um homem justo que tentava procurar fazer justiça. Ele foi um homem que procurava, andava, apesar dos tormentos que ele passava na vida dele, ele foi um homem que ele sempre procurava Deus. Ele sempre estava ali diante de Deus. Ele mostrou que ele era um homem de fé, um homem que estava à procura, né, de uma vida melhor. Mas às vezes os problemas são tantos, irmãos, que você, se não tiver uma força espiritual, um conhecimento espiritual, você se desfalece. Por isso que é bom. Eu ainda quero fazer um vídeo aqui para vocês entenderem o lado espiritual do mal, como eles agem. Às vezes você sofre porque você não conhece o lado espiritual dos espíritos trevosos, do lado das trevas. Você não conhece como os espíritos das trevas agem. Eu ainda quero fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês como os espíritos das trevas agem. Eles não vêm, irmão, te dando facada, eles não vêm te dando, como fala, matando você, não. Eles vêm trazendo as coisas assim aos poucos, que aos seus olhos parecem bons, que aos seus olhos parecem coisa boa, maravilhosa.
É isso que vem. O diabo, ele não vem te machucando, não. Ele vem mostrando como se ele fosse o Deus. Entende? É por isso que as pessoas caem em tentação. Porque as pessoas têm que ter esse discernimento. A Bíblia diz que nós devemos andar como Jesus andou. E a gente observa nas palavras de Jesus que ele tinha muito discernimento espiritual. Você tem que pedir discernimento espiritual. Porque às vezes aquele espírito que está falando com você é um espírito maligno, é um espírito trevoso que está trazendo uma palavra de conforto para você. Mas uma palavra de conforto que vai te enganar mais na frente. Muitas das vezes um conselho de uma amiga sua. Você observa, você às vezes presta atenção no que ela fala, mas não presta atenção nas palavras da Bíblia, de Deus. Você ouve o que os espíritos trevosos falam. Ah, mas essa amiga minha é evangélica. Irmãos, o diabo, ele usa meio evangélico. Lembra de Pedro. Lembra que Pedro foi usado pelo demônio para falar com Jesus. Então, é nesse sentido. Até umas pessoas, por isso que eu falo, tem pessoas que vão na igreja e falam mal de todo mundo. Porque aquela pessoa também está enfraquecida espiritual. Às vezes até pastor de igreja vem com uma palavra com você. Ah, você tem que fazer isso e isso, aquilo. Irmão, nós não devemos ouvir homens, nós devemos ouvir a palavra de Deus, nós devemos ouvir, prestar atenção na palavra de Deus. E olhe só essa palavra: remova de sobre mim tua praga, estou desvanecido pelo golpe de tua mão. Isso Davi disse. Mas ele não sabia, que aquela praga era ele mesmo que estava trazendo para o corpo dele. Porque ele estava dando lugar aos demônios. Aquela praga que estava acontecendo ao redor dele era culpa dele mesmo. Então, às vezes, o mal, quando nós estamos tão, atribulados, tão sofrendo tanta tribulação de todos os lados, culpa é nossa. Culpa é nossa. Porque nós não damos lugar a Deus, mas preferimos dar lugar a quem? Aos demônios. E os demônios vêm com palavras, eles não vêm te falando que você não presta, você é isso, não. Eles vêm, coitadinho, faça isso é melhor para você. Não, você tá certa, Deus vai te abençoar. É assim que o diabo fala. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Por isso que é importante você ler a Bíblia, fazer um estudo bíblico. Um estudo bíblico, irmão, não é pegar aqueles livros que muitas pessoas falam, igual tem Bíblia, que fala que é estudo bíblico. Mas estuda aquelas Bíblias de estudo bíblico, você vai entender se tem esse ensinamento que eu estou passando para você. Leia, pega essas Bíblias para você ver se você tem esses ensinamentos que eu estou passando para você. Eu duvido que você vai achar uma Bíblia falando isso. Eu duvido, irmão. Eu duvido. Então vamos continuar aqui. Com repreensões castiga o homem por causa da iniquidade. Destrói-se como traça. O que ele tem de valor? Na verdade, todo homem é vaidade. Vamos falar sobre esse versículo. Ele estava falando, o que ele estava falando? Que Deus destrói o homem. Não é Deus destruindo, o homem próprio se destrói. Porque ele está onde? Quem está com Deus, a Bíblia, Jesus mesmo disse que ele veio, ele é a luz do mundo. Se você culpa Deus por estar nas trevas, você está indo ao contrário da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda em trevas não está em mim. Olha o poder da palavra. Presta atenção mais nas palavras que Jesus nos disse. Eu sou a luz do mundo. Quem anda nas trevas não está em mim. Então, se você está sofrendo, você não está em Deus. Deus não está na sua vida. Como ele fala, como que Davi, ele falou aqui.
Com repressões castiga o homem por causa da iniquidade. Não é Deus castigando, não. Porque ele não está. Deixa eu te fazer um exemplo para você. Quando você está dentro da sua casa, com a porta fechada, dentro da sua casa, você está o quê? Você está protegido. Você está protegido de todos os males. Digamos assim, no sentido de violência, tá? Violência corporal, que eu estou dizendo. Quando você está dentro da sua casa, você está protegido. Você está protegido do sol, você está protegido da chuva, você está protegido de um carro vindo te pegar, de uma bala perdida. Então você está sendo protegido. Mas quando você sai de dentro da sua casa, você está onde? Você está no mundo. Lá pode acontecer 1000 coisas com você. Por quê? Porque você não está dentro da sua casa. Tá entendendo? Não sei se você entendeu. Deixa eu te explicar melhor. Quando você está dentro da sua casa, então quando você está com Deus, você está protegido. Porque Ele disse que Ele é a luz. E nós lembramos, quando eu lembro dessa passagem, eu lembro do caso de Ló, quando os anjos foram na casa de Ló avisar para Ló, né, para retirar Ló lá de Sodoma. O que aconteceu? O Ló ficou protegido dentro da casa dele, porque os homens estavam em volta da casa dele, querendo destruir ele, querendo bater nele. Lembra dessa história? Então, se ele abrisse a porta, o que aconteceria com ele? Ele estaria onde? Em trevas. Ele estava dentro da casa dele, ele estava protegido. Mas se ele abrisse a porta, ele estaria nas trevas. Era culpa de Deus? Não, não era culpa de Deus, era culpa dele. Porque ele não andou na luz. Nós temos que andar na luz. Quando estamos na luz, estamos protegidos. Então, nenhum mal vai acontecer conosco. Irmão, nós estamos protegidos. No sentido que, não digo para você, nenhum mal vai acontecer. Não, os mal vai acontecer. É como se eu tivesse, vou pegar essa xícara aqui. Ó, tá vendo essa xícara? Essa xícara, se ficar na minha mão, ela tá protegida. Ela tá protegida comigo. Eu tô segurando ela. Mas mesmo eu segurando ela, o que vai acontecer? Ela pode... ela vai sofrer o quê? Ela pode cair da minha mão, quebrar, ela pode sujar. Então, muitas coisas podem acontecer com essa xícara, mesmo estando na minha mão. Então, mesmo estando você na mão de Deus, na presença de Deus, vai acontecer coisas, você vai sujar, entende? Vai cair coisas em cima de você. O diabo vai jogando, ele vai fazendo assim, jogando as coisas em cima de você. E o que vai acontecer? Se você estiver com sua fé firme diante de Deus, o que vai acontecer? Você vai superar tudo isso. Isso vai bater em você e vai sair. Pá, pá. Você vai estar o quê? Revestida do poder de Deus. Você vai estar na luz. Então, se alguém vier falar mal de você, vai aqui, não. Vai sair na mesma hora. Vai bater e sair. É assim que funciona. Quando a pessoa está com Deus. Você não vai dar valor. O que vai acontecer? O que as trevas vêm jogando para cima de você? Eu não estou dizendo que você vai estar na luz, você vai estar livre de todo sofrimento. Não. Vem o sofrimento vem. Mas você vai estar amparado. Você vai ter conteúdo espiritual para vencer aquele mal, para saber lidar com aquela situação. Então não vai vir, é como se fosse você tivesse, lembra de Daniel na cova dos leões? Jogaram Daniel na cova dos leões. E o que aconteceu? Não aconteceu nada com eles. Porque eles estavam revestidos do poder de Deus. Eles tinham arma para guerrear contra aqueles leões. Arma espiritual ele tinha. Então é isso que você tem que ter. Os leões vêm, mas você tem que ter o quê? Armas espiritual para lidar com esses demônios, que é a sua fé em Deus. Vamos continuar, que ainda não acabou.
Aí ele vem e fala assim, no 12: ouve, Senhor, minha oração, escuta meu clamor. Não fiques mudo perante minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo, como todos meus pais. Desvia de mim teu olhar, para que eu possa recobrar minhas forças antes que eu parta e não mais exista. Aqui a gente observa que Davi estava muito enfraquecido espiritualmente. Muito enfraquecido espiritualmente. Olha o que ele fala, está pedindo para Deus desviar o olhar dele. Senhor, desvia de mim o teu olhar. Ele estava muito, muito fraco espiritualmente. Então vamos continuar. Então, irmãos, é hora, se você está fraco espiritualmente, vamos falar com Deus. Quando você coloca a sua vida no altar diante de Deus, irmãos, você tem que obedecer. Você tem que obedecer a palavra dele. Se você tem fé nele, então obedeça os ensinamentos dele. Anda segundo a palavra dele, para que você não venha a sofrer tanto nesse mundo. Deus, ele ensina, irmãos, como a gente deve andar direitinho. Quando você obedece, ele disse: obediência quer e não sacrifício. Tá entendendo? Obediência quer e não sacrifício. Ele não quer sacrifício, ele não pede seu sacrifício, ele quer sua obediência. Qual é a obediência? Obediência é andar no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus. E qual que é fazendo a vontade de Deus? É conhecendo a palavra dele, é conhecendo como Deus age na sua vida. Você pode ter um turbilhão de problemas na sua vida. Você pode ter, sabe, aquela montanha, como eu te falei para você, você pode vir uma montanha em cima de você, mas se você tiver conteúdo espiritual, você vai derrubar aquela montanha. E não vai te atingir, não. Não vai deixar nem resquício em você. Então, irmãos, continue esse estudo. Vamos continuar esse estudo. Que Deus nos abençoe. Olha quanta coisa boa Deus falou conosco nesse estudo. É apenas um salmo que você lê ele, você vai passar batido. Mas olha o ensinamento que esse salmo nos deixou hoje. Olha o quanto nós aprendemos com esse salmo hoje. Que Deus te abençoe, irmãos. Eu te peço, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Assiste meus outros vídeos, que eu tenho os vídeos aqui maravilhosos. Deus falando conosco tremendamente. Deus está usando esse canal para falar conosco, para levantar homens, mulheres, jovens, crianças fortes espiritual. Nós temos que ser, irmãos, como Jesus andou aqui na terra. Você vê que tantos males que caíram sobre Jesus, mas ele esteve mantendo a força dele. Ele esteve sempre de pé. E ele sabia quando uma palavra, mesmo quando o diabo vinha trazer aquelas palavras lisonjeiras para ele, ele sabia que aquelas palavras eram um demônio que estava usando. Até nisso, irmãos, nós temos que ter discernimento de aprender até isso. Quando uma palavra às vezes venha a ser lisonjeira aos nossos ouvidos. Uma ação venha a ser boa aos nossos olhos. E às vezes é um demônio agindo em nossas vidas, trazendo um mal para nós. Temos que ser inteligentes. A Bíblia fala que o povo das trevas é mais inteligente, são mais hábeis, são mais inteligentes do que o povo da luz. Porque o povo de Deus não observa os mandamentos de Deus. Não anda conforme a vontade de Deus. Temos que conhecer a palavra. Temos que conhecer. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.